Bom dia oficialmente a todas e todos que nos acompanham aqui pela nossa sala virtual do Zoom, nesse culto do quinto domingo após Epifania, dia 6 de fevereiro. Também a quem nos acompanha posteriormente, muitas pessoas dizem, pastor, não sei entrar naquele negócio do Zoom, mas o senhor manda depois o culto, a gente acompanha. Então tem muita gente que acompanha pelo YouTube depois. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta celebração, para a qual nós temos como lema nessa semana o texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Com essa promessa de Jesus, esta palavra de consolo, de que nós nunca permanecemos na escuridão, porque andamos com aquele que é a luz da vida, que nos ilumina internamente e ilumina também o nosso caminho na vida. Nós estamos celebrando o culto em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero já de saída convidar vocês para cantarmos, ouvirmos e cantarmos o grupo Ânima, cantando Amanhecer. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver. Dá mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver. Dá mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Quero convidar vocês para o momento de confissão dos pecados, esse momento que eu sempre procuro preservar na nossa liturgia. Algumas pessoas dizem que a confissão dos pecados ela não é necessária a todo culto, a gente pode fazer às vezes só. Mas eu penso que a confissão dos pecados ela é o princípio do nosso processo de discipulado. Ele está no início do despertar da nossa fé e da nossa relação de confiança com Deus. Hoje a gente vai falar um pouco disso também na pregação, da importância de nós nos reconhecermos como pessoas carentes,
necessitadas, que são dependentes da graça de Deus. E, de fato, a confissão dos pecados não é necessariamente lembrar de alguns pecados individuais que a gente cometeu, de alguns erros que a gente comete de avaliação na nossa vida. O pecado não é somente aquela falha individual moral. O pecado é a nossa condição falha. O reconhecimento disso é o princípio da nossa relação de restabelecimento da confiança em Deus. Por isso, confessar os pecados como comunidade é nos propormos a um processo coletivo de compreensão de que nós somos comunidade de pessoas que precisam da graça de Deus. Nisso nós temos a oportunidade de pensar na nossa vida criticamente, olhar para nós mesmos, para as nossas ações, mas também de nos lembrarmos que Jesus Cristo é esse que nos convida para o perdão e para a reconciliação. Sim, eu convido vocês para, junto comigo, confessarem os pecados. Querido Deus, que bom que tu abres os teus braços sempre de novo e nos recebes como o filho pródigo. Nós que andamos por vários caminhos e podemos cometer falhas, podemos ferir, podemos destruir a tua criação, afetar as nossas relações com nossos familiares, nossa comunidade, a sociedade em que vivemos. E nós fazemos isso porque justamente reconhecemos que somos pessoas falhas e pecadoras. E sempre vamos novamente cair como pessoas falhas e pecadoras. Por isso a tua graça é tão maravilhosa, porque ela nos recebe e nos acolhe sempre de novo. E assim nós colocamos nas tuas mãos toda a nossa humanidade. E te pedimos que nos transforme a cada dia, sempre de novo, nos dando a oportunidade de vivermos nós também como pessoas reconciliadas, que se acolhem em paz e amor. Isso é o que nós te pedimos. Perdoa-nos, amado Deus, novamente hoje, e transforma as nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Este Deus que nos perdoa e nos acolhe sempre de novo e sempre espera por nós, como o pai que recebe o filho pródigo, né? Ele não permite que mal nenhum neste mundo nos afaste do seu amor. Por isso eu anuncio a vocês o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir e cantar o hino Amor que nos salva. Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a nem a
Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a nossa condição pecadora, nem mal nenhum deste mundo, nem caminhos da nossa vida que, por vezes, nos levam para algum lugar que parece bem distante. Mesmo lá, o amor de Deus está sempre nos acompanhando. E quando nós reconhecemos esse amor gracioso, que nos perdoa, nos acolhe e sempre de novo nos empodera para vivermos as nossas vidas, nós lembramos da nossa tarefa, da nossa responsabilidade, da nossa possibilidade de colocarmos o mundo todo em oração nas mãos de Deus. Tantas vidas que estamos perdendo nessa pandemia, tanta dor e sofrimento que temos passado nesse tempo, tantos desastres naturais que temos observado, né? Não sei se vocês também percebem isso, parece uma coisa assim, mas todos os dias nós estamos percebendo o efeito devastador do modelo de vida que nós construímos. Essa que é a verdade. As coisas não acontecem magicamente, elas são frutos do modelo de vida que nós escolhemos, da forma com que nós somos impactados por essas devastações ambientais, por estes desastres que são frutos também das mudanças climáticas. Por isso nós colocamos nas mãos de Deus as nossas vidas, as vidas de todas as pessoas que carecem e precisam, e também de toda a criação que clama por salvação e por justiça, cantando Kyrie eleison, tem piedade, Senhor, pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, Hör das Seufzen deiner Schöpfung. Auna hime toda la creación. Lend an ear to the rising cry for help. desta gente oprimida. Wir sehnen uns nach dir, nach deinem Heil. The blessed peace that comes from making justice. Que abraça o mundo inteiro. Em compaixão. Zeig deine Macht. The power that will sustain your people's witness. Regnum in love. Kyrie eleison. Agora é o momento de partilha, de perspectivas, de motivos de oração, de chegada, de gratidão, de alegria pela vida. O momento da nossa oração de coleta, não de coleta de recursos financeiros, de coleta das nossas vidas, daquilo que nós trazemos, não nos nossos bolsos, mas nos nossos corações, nas nossas mãos, no nosso corpo, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Tudo que nós queremos compartilhar e colocar em oração como gratidão
este é o momento para que vocês possam fazer essa partilha. Então, quem quiser compartilhar uma palavra de chegada, por favor, que abra o microfone aí e fique à vontade. Pastor, eu acho que depois desse hino lindo que foi compartilhado, né, em que a gente pôde olhar pessoas do mundo pedindo a paz, eu acho que eu pediria hoje a paz. A gente sabe que cada vez mais a gente está tendo menos isso, né? Mas enquanto a gente puder levar a paz, o amor, então, aos corações daqueles que aceitam a Cristo, vamos orar para que aumente esse número de pessoas, né? E não diminua. Pedir pelo mundo, pelas pessoas, porque o sofrimento é mundial, é doença, é guerra, é fome. Então, assim, realmente o mundo está precisando de paz. A gente tem que pedir pela humanidade. Obrigado, Angélica. Bem lembrado, né? Nós vivemos um tempo de tanta violência. Essa semana teve esse caso revoltante, absurdo, né? Deste trabalhador, o Moiser, né? Que foi espancado até a morte. Que coisa horrível, né? Pobre ser humano. É o nível da violência que chega assim de forma assustadora, né? Mais alguém gostaria de compartilhar? Falta muita empatia, né, pastor, entre as pessoas, assim, esse caso que o senhor citou, desse rapaz lá do Rio de Janeiro que foi espancado vivo, assim, ainda ontem estava olhando essa reportagem, não tem como a gente assistir e não chorar pela situação, né, ver a tristeza daquela mãe. Isso é apenas um caso que a gente está vendo, né, tantos outros que está acontecendo no mundo, assim. É como a Angélica falou, a gente precisa de paz e eu acho que tem que começar também, não só por nós, claro, né? Acho que cada um de nós tem que ter essa consciência, mas a gente também tem que pedir para que esses nossos governantes consigam governar melhor, né? A gente vê isso eu falo no mundo, né? Não estou falando do Brasil, é tanta ambição, é tanta desigualdade social que existe no mundo inteiro, né? Tu vê aqueles países no Afeganistão, ontem também vi a reportagem do desespero das pessoas com tanta fome, vendendo o seu próprio rim, vendendo suas filhas, crianças de 9 anos sendo vendidas para casamento. Isso é muito triste, eu não sei nem explicar, não sei nem colocar a palavra certa, ao nível que a nossa humanidade está chegando, sabe? É muito triste, assim, pastor. Ontem, eu confesso para o senhor que eu fui deitar na cama, assim, rezei, porque é muito triste tudo isso que a gente está vivendo. A gente sabe que sempre existiu, mas parece que nos últimos tempos isso aflorou, não sei, isso aflorou demais nas pessoas. Então, a gente realmente tem que rezar muito para que esse mundo melhore. Obrigado, Angelica. Bem colocado. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra de chegada? Eu gostaria também de, na mesma linha da Angelina e da Angélica, lembrar que isso também aqui no Brasil é fruto desse processo de mais de 400 anos de escravidão que nós tivemos, né? Você veja também aquele militar que matou o vizinho porque ele foi abrir a bolsa, por ser negro, achou que estava com uma arma. E o que dói na gente é pensar que muitas pessoas ainda negam, né, esses quase 400 anos de escravidão no país, né? Então nós temos um racismo estrutural que a gente nem percebe. A gente reproduz, a gente reproduz sem perceber, porque nós somos levados a pensar desse modo, né? E aí tem pessoas que negam isso, tem pessoas que negam as diferenças sociais, tem pessoas que querem negar, por exemplo, e falar, por exemplo, eu pesquiso línguas indígenas, né? O preconceito que há em relação aos povos indígenas, ninguém sabe que até 1988 eles nem tinham acesso à educação, né? Então, assim, é tanta coisa que as pessoas reproduzem, porque tudo faz com que elas reproduzam isso sem perceber, né? Aí aquele conceito do índio preguiçoso, porque
O trabalho é o trabalho nosso, né? Não é o trabalho que é feito lá nas comunidades. E se hoje estão como estão, também é resquício de políticas públicas que foram criadas e que agora estão severamente prejudicadas por um discurso preconceituoso, hegemônico, e a gente não percebe, a gente reproduz, né? Então, que realmente a gente consiga ter um olhar mais empático, como já foi dito aqui, para os povos que habitam o país. No Instituto Federal, a gente também trabalha agora com os migrantes, então a gente tem um processo de trabalhar a língua para esses estrangeiros, também é uma coisa muito dolorida, porque os trabalhos que são dados, por exemplo, principalmente para os que vêm do Haiti, são subempregos, sendo que muitos deles têm formação muito melhor do que nós, e muito melhor do que muitos não negros, né, nesse sentido. Então, assim, que a gente consiga refletir melhor essa sociedade. A gente, às vezes, não percebe que nós reproduzimos aquilo que, historicamente, nos colocaram na cabeça. A gente reproduz e maltrata e fala o que não deve. Então, isso é muito dolorido. E isso se estende para o mundo, né? O Brasil é reflexo do que está acontecendo no mundo. O Brasil e o mundo não estão dando certo por uma política neoliberal capitalista e não por uma política social, humanitária, de justiça social. Então, ou a gente retoma o que está nos evangelhos, o olhar realmente de Cristo para aquele que estava do lado dos oprimidos, dos pobres, das mulheres, dos que historicamente foram rejeitados porque se reproduz, e como que se reproduz aqui agora, né? Então, assim, ou a gente tem um olhar mais humanizado e olha realmente o evangelho como ele é, né? Ou nós vamos continuar reproduzindo essa política de olhar eu para Deus, não olhar na horizontalidade e não perceber quem está ao nosso lado, né? Então, assim, que passam fome. Então, que a gente possa mudar e refletir mais sobre isso, porque a gente reproduz, infelizmente, o que está posto aí como verdade, e aí a gente tem que ter cuidado. Eu queria também, nesse momento, pedir para todas as pessoas que estão doentes com o Covid, agora a gente viu que nós voltamos no patamar já alto novamente, né? Que as pessoas tenham cuidado, que se cuide dos outros também. Pastor Felipe, Gabi, também a gente percebe que a voz está aí de quem está acometido com o Covid. Realmente que Deus nos possa dar serenidade e que a gente possa trabalhar nessa perspectiva do cuidado com o outro, porque se eu me cuido, eu cuido do outro também, né? Para a gente vencer essa doença avassaladora que está entrando em todos os lares e ainda agora está matando mais pessoas, né? Que a gente tenha esse cuidado. Era isso. Obrigado, Emma, pela tua reflexão. Certamente edifica também a nossa forma de compreender esse tema da paz, né? Que paz é essa que se quer, que não se edifica sobre a base da justiça, da igualdade entre as pessoas, né? Não existe paz onde tem racismo, onde tem xenofobia, onde tem nenhum tipo de relação de opressão entre as pessoas. E paz não se cria assim artificialmente do nada pela boa vontade das pessoas, sem que as condições para que elas vivam em paz existam previamente, né? Então acho que são duas tarefas sempre que a gente tem, né? Edificar a paz em base sólida a partir de relações mais amorosas e fraternas e sorórias entre as pessoas. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma palavra? Eu acho que, além destes pedidos todos, agradecer, não sei se estão me ouvindo, sim, né? Reconhecer, então, e perceber também as bênçãos que a gente recebe diariamente até aqui. Obrigado, Karine. Realmente, olhar para a nossa vida com gratidão sempre faz bem, né? É um bom exercício para a vida de espiritualidade. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra? Se não, eu convido vocês para, assim como estamos, para termos um momento de oração, em que cada um pode fechar seus olhos, se colocar numa posição confortável, conectar-se também com o seu corpo, com a sua presença hoje, nesse nosso momento celebrativo. Cada um de nós como está, diante de Deus, oramos. Bondoso Deus de amor, de justiça e de paz,
Nós trazemos diante de Ti tantas preocupações que temos com a vida, um olhar tão triste para o que acontece com a humanidade, tanta violência, tanto descaso, tanto preconceito, tanto ódio entre as pessoas. Dificilmente conseguimos viver em paz, a paz que Tu nos ofereces e a qual Tu nos convidas. Por isso nós queremos colocar a vida nas Tuas mãos. A nossa vida individual, mas a vida da Tua criação, da Tua humanidade, que Tu fizeste pelo Teu amor. Te pedindo que, pelo Teu poder transformador, do Teu Espírito e da Tua palavra, que é semeada na nossa vida, nós possamos ser estes e estas que reconstroem as relações de forma justa, igualitária, fraterna, amorosa, para que assim nós possamos viver em paz, como pessoas que vivem em respeito, em igualdade, em justiça. Nós queremos também te agradecer por tudo que Tu tens nos concedido nessa vida. São tantas bênçãos que, por vezes, nós não percebemos. Por isso, nós também te pedimos humildemente que abra o nosso coração e os nossos olhos para que possamos olhar para a nossa vida com gratidão, com alegria, com profundidade na nossa vivência espiritual. E que assim nós possamos viver em gratidão e caminhar ao Teu lado sempre confiantes e gratos, porque Tu és o Deus do amor e da paz. Isso é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com Teu Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir e cantar ainda o hino logo de manhã, antes da leitura bíblica. Logo de manhã
Agora é o momento de leitura bíblica. Eu gostaria de convidar alguém que tiver interesse de se disponibilizar a ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até 11. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até 11. Se alguém quiser, fique à vontade para ler. Alguém já encontrou aí? Temos muitos. Primeiro, o senhor pode repetir, por favor, em 1 Coríntios? 15, 1 até 11. Eu posso ler, pastor. Só me desculpa a minha voz, tá? Não tem problema. Minha voz também não está 100%, não. A ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, a qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenham adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é de mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi isso que vocês creram. Muito obrigado pela leitura, Angelita. Eu quero já fazer a chamada para a leitura do Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, se alguém quiser ir abrindo e separando para ler para nós. Enquanto nós preparamos a leitura do Evangelho, nós aclamamos a leitura do Evangelho, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Alguém se prontifica a fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 até 11, por favor? Eu posso ler. Por favor. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão:
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui a leitura bíblica do Evangelho para hoje. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Vamos, como preparação à mensagem, ouvir e cantar Meu Irmão, Tu Precisas Falar com Jesus. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz o convite, espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que não têm paz, pois compreende a sua dor. Os cansados e aflitos convida a chegar, seja qual o seu fardo for. Nicodemos de noite Jesus procurou com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pode ao mestre falar, de vergonha e dor chorou, compreendendo a linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Os discípulos todos, qual Pedro e André, homens falhos, qual tu e eu, recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo ao chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios e sem luz, seguiu Caifás, rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. Pastor, o microfone está fechado. Ah, bom. Imagino que vocês não tenham leitura labial, então eu começo de novo, né? Que a graça e a paz do nosso amigo e irmão Jesus Cristo, a comunhão
O Espírito e o amor de Deus estejam com todos e todas vocês. Amém. Caras irmãs e caros irmãos em Cristo, eu li novamente esse texto que é tão conhecido de todos nós, né? Mas realmente me peguei no questionamento sobre o que significa ser, tornar-se discípulo de Jesus. Você se considera um discípulo ou uma discípula de Jesus? Como é que se vive esse discipulado hoje? Essas foram as perguntas que me moveram quando esse texto pegou em mim, né? Quando esse texto chegou a mim nesta nova leitura que eu fiz. E eu acho que ele é muito bom para nós pensarmos sobre o discipulado, nesse que é o início do ano litúrgico, né? Jesus já apareceu no tempo da Epifania e agora ele começa a regimentar o seu povo, o seu grupo de discípulos que vai o acompanhar durante a sua trajetória de pregação da palavra de Deus, de pregação do Evangelho, de vivência do Evangelho em novas relações. E ali estava Jesus falando novamente à multidão que já vinha atrás dele, porque ouviam falar e observavam os sinais que ele vinha fazendo em Cafarnaum e tantos lugares por onde ele já havia passado. Se amontoavam na beira da praia para ouvir Jesus, quando ele pede a Pedro que separe um barco para que ele tenha condições de falar a todas as pessoas que estavam ali, que vieram para vê-lo e para ouvir os seus ensinamentos, como diz o texto para nós. Jesus ensina a multidão. E logo depois disso, o texto é curto nesse aspecto do que Jesus fala naquele momento, em cima do barco. Certo? Falou muitas coisas ali que não foram retratadas pelo evangelista, mas a ênfase recaiu sobre o que ele fez depois de ensinar através de palavras. Jesus propõe uma ação. Mostra e vive na prática o que estava ensinando. Esta é a pedagogia de Jesus. Jesus não apenas ensina através da fala. E aí eu logo lembrei daqueles que dizem assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ou aquele outro ditado que diz ainda, quem não sabe fazer, ensina. Esse eu não gostava muito porque eu trabalhava como professor durante um tempo, aí eu pensava, pô, quem não sabe fazer, ensina. Mas mostra como que na nossa mentalidade, às vezes ensinar está desconectado com o mundo das ações propositivas e práticas. E esse não é o caso de Jesus. Jesus manda os discípulos irem novamente, depois de terem limpado já suas redes, porque a pescaria não tinha sido boa, e ele manda os discípulos novamente jogarem as redes num lugar mais profundo, no lago. Os pescadores, cansados e desanimados de uma noite de trabalho sem frutos, eles dão um voto de confiança a Jesus. E aqui eu quero separar essa experiência para tentar responder esse questionamento do que significa ser e tornar-se discípulo de Jesus. Eu quero mostrar para vocês, refletir com vocês como que nesse texto nós encontramos 4 aspectos do que significa tornar-se discípulo de Jesus. E este é o primeiro aspecto. Os discípulos dão um voto de confiança a Jesus. Eles jogam novamente as redes, mesmo que talvez estivessem sem esperança. Mas Pedro diz, sob a tua palavra, eu arremesso novamente as redes. E o resultado foi o que vocês observaram, eles não conseguiam nem carregar tantos peixes e precisaram pedir ajudas
ajuda para puxar as redes que estavam quase estourando. Este sinal, esta atitude de Jesus demonstra que nós podemos atribuir confiança nele. Quem o ouve e colhe a vida em abundância que ele nos oferece. Esse é o primeiro passo. Talvez para nós seja um passo bem fácil de fazer. Não tanto. Confiar em Deus não é fácil. Mas certamente, em muitos momentos da vida, nós nos vemos numa condição de que confiar em Deus é a única possibilidade que temos de tocar a vida em diante, de suportar a dureza da vida. O segundo momento é quando Simão, ao retornar à praia, ele, maravilhado junto com os outros discípulos, chega diante de Jesus, se ajoelha no chão e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E aqui entra o reconhecimento da nossa falibilidade. Isso eu falava no momento da confissão dos pecados. Confessar-se diante de Deus e reconhecer-se como pessoa pecadora é o início do tornar-se discípulo e discípula de Jesus. Entender que essa é a nossa condição humana, pecadora mesmo, nossa incapacidade de corresponder ao padrão moral que era oferecido pelo próprio Jesus aos seus seguidores. O terceiro passo é que Jesus convida a um outro ministério. Ele diz para o Pedro assim: te levanta do chão, não tenha medo. Agora você vai pescar gente. É um novo envio. É uma nova tarefa, é um chamado que Jesus faz propositivamente a cada um e cada uma de nós. Ele nos pega pela mão, reconhece que nós somos essas pessoas fracas, ele mesmo assim diz: não tenham medo. E vão, porque agora vocês se tornarão pescadores e pescadoras de gente. E por último passo, deixaram tudo e seguiam a Jesus. Resumidamente, o primeiro passo é confiança para jogar as redes. O segundo passo é o reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. O terceiro passo é acolher o convite propositivo de Jesus para que nós sejamos enviados ao mundo como pescadores de gente, pescadoras de gente. E o último passo, deixar tudo para trás e abandoná-lo para seguir no discipulado. O que significa esta proposta para a nossa vida hoje? Não é fácil, né? Confiar já começa difícil, porque nós temos essa dificuldade de abrir mão do controle das coisas, da racionalidade da nossa própria vida. Vamos investir realmente naquilo ali que Jesus está propondo, a tirar as redes num lugar incerto, alguma perspectiva de benefício, de lucro? Como nós nos entregamos em confiança nesta situação em que nossa vida é direcionada por padrões tão diferentes? Não é fácil confiar em Deus. Às vezes nós nos enganamos e achamos que podemos apenas confiar em nós mesmos. Mas quando a água sobe e a dor vem e o medo nos assombra, geralmente nesta hora nós temos como recurso a confiança em Deus. E ali nós aprendemos muito sobre a fé. Mas reconhecer a nossa falibilidade, a nossa confissão, como Pedro faz dos pecados, é algo também difícil nos tempos de hoje.
Afasta-te de mim, diz Pedro a Deus. Eu não sou digno daquilo que tu me ofereces. Certamente uma lógica que Pedro tinha da pureza do judaísmo. Uma lógica de que ele não era apto, não era um bom cumpridor das leis, talvez como outros religiosos de seu tempo. Mas essa lógica permanece na nossa cabeça hoje, na nossa cultura. E nós achamos que algumas pessoas são mais aptas a receber as bênçãos de Deus do que outras. Será que é preciso a gente corresponder a um padrão para que a bênção de Deus venha até nós? A igreja é lugar de pessoas pecadoras que assim se reconhecem. Não é o lugar dos bons e dos justos, não. Desses que não fazem autocrítica e não se colocam nessa perspectiva, nesta postura de viver de forma dependente da graça de Deus. Quem não vive assim não pode ser discípulo de Jesus Cristo. O convite a abraçar o discipulado, ele começa com um consolo. Não tenham medo. Como é que nós vamos viver esse discipulado? Será que nós temos as condições, as capacidades? O que virá pela frente no meu caminho? Será que eu vou ter coragem? Será que eu não vou sofrer por falar, por pregar o evangelho, por viver o evangelho? Jesus que nos envia e nos diz: não tenham medo. A pesca será abundante. E o que significa pescar hoje? Pescar gente. Acho que às vezes em algumas falas, algumas interpretações, a gente tem a tendência de achar que se chama, que isso significa trazer mais gente para a igreja. Pregar é coisa do pastor. Pastor que o ministro da igreja, né, a ministra que joga as redes. Quem é que é enviado por Jesus no texto que nós lemos? São os pescadores. É a gente simples do cotidiano, dos que seguiam a Jesus e queriam ouvir a sua pregação. Jesus não envia os fariseus nem os sacerdotes para serem aqueles que vão jogar as redes. É gente comum, como cada um de nós. Levar conosco aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos e compartilhar isso com as outras pessoas, com o mundo, onde quer que a gente vá. Com palavras, eventualmente, mas principalmente de acordo com esta pedagogia de Jesus que nós aprendemos. Nós pregamos com ação. Nós pregamos com partilha, nós pregamos com abrir perspectivas de esperança para a vida das pessoas. Viver a sua vida, a acolhida, a confiança, a bênção que recebe do próprio Deus. Assim nós levamos adiante a bênção aos outros e às outras. O quarto passo, geralmente, certamente, é o mais radical de todos e talvez o mais difícil de entender hoje no nosso cotidiano. O que significa abandonar tudo, deixar os barcos para trás, deixar as redes para trás, deixar a família para trás e andar atrás de Jesus. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? O que significa isso na nossa vida hoje? Abandonar o trabalho? Será que isso é o que Deus espera de nós hoje? Eu acho que nem mesmo para quem abraça o ministério na igreja, isso é fácil de entender desta maneira. Porque todos nós temos família, todos nós temos compromissos com o mundo, com a nossa subsistência, com o trabalho. Portanto, como interpretar esse convite radical
que Jesus faz ao discipulado para nós. E aqui talvez a mensagem de Paulo em 1 Coríntios nos ajuda a entender o que significa ser discípulo de Jesus. Paulo lembra as pessoas de que a sua função prioritária é a pregação do Evangelho. E ele resume o que significa pregar o Evangelho em duas proposições. A primeira é falar às pessoas e testemunhar que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que significa isso? Esse é o primeiro passo para a nossa vivência do discipulado. Viver no mundo e testemunhar com nossas ações que Cristo perdoa os nossos pecados. Isso nos leva à aceitação das pessoas. Como elas são pecadoras, assim como nós. Isso nos leva a acolher a pessoa que é diferente, reconhecer a nossa falibilidade e também a falibilidade do outro que é acolhido com o mesmo amor que eu sou, pelo próprio Jesus, que nos acolhe e nos envia ao mundo, bem como nós somos, pessoas pecadoras, mas perdoadas e reconciliadas. E a segunda parte da pregação do Evangelho para o apóstolo Paulo é a mensagem de que Cristo foi ressuscitado e apareceu a muitas pessoas. Ou seja, Jesus Cristo vive. A morte não prevaleceu e nós não precisamos mais viver no medo. Podemos, na hora da dúvida, na hora da angústia, do temor e até da morte, da doença, do abandono, podemos confiar em Deus, porque Cristo vive. Por último, Paulo se reconhece como o menos importante, porque ele perseguiu a igreja de Jesus e porque ele foi chamado fora do tempo. Disse que não merecia ser chamado de apóstolo. Mas ele fala um texto que eu acho que é tão bonito, tão significativo para o nosso discipulado hoje, que eu leio esse trecho para nós de novo. Ele diz assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a graça que ele me deu não fica sem resultados. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, mas sim a graça de Deus que está comigo. Não importa a pessoa, não importa a vaidade, não importa a soberba de achar-se que somos aqueles possuidores da graça, mas de que a mensagem que pode ser compartilhada por cada um de nós é a forma através da qual o próprio Deus revela a sua graça às outras pessoas, de uma maneira que a gente não entende, de um modo que nós não compreendemos, nem sabemos a quem e nem sabemos aonde. É Deus que se revela em sua graça a todas as pessoas. Ele faz isso através de mim e ele faz isso através de vocês. Portanto, caras irmãs e caros irmãos, sobre o nosso discipulado, talvez a gente possa pensar assim, que nós abracemos em confiança o convite de Jesus, que nós reconheçamos a nossa falibilidade, mas ouçamos esse convite que ele nos faz para nos levantarmos sem medo e irmos pelo caminho atirando as redes. E para isso nós podemos sim abrir mão de todos os outros valores deste mundo, de tudo mais, porque é Jesus Cristo que caminha ao nosso lado. Pregamos em palavras, mas principalmente em gestos e ações práticos,
a partilha deste evangelho, que é simples assim. Deus nos acolhe como nós somos e nos ama, por isso nós podemos viver em harmonia e reconciliados, e Jesus Cristo vive. Por isso nós podemos viver sem medo e em confiança. Nada mais e nada menos do que isso é o que se espera de nós. E eu oro para que Deus, através da sua graça maravilhosa, do seu Santo Espírito, faça uso de cada um e cada uma de vocês nesta pesca maravilhosa. Que vocês saiam daqui hoje imbuídos deste Espírito, de que vocês são fonte e caminho de extensão da graça de Deus no mundo. Joguem as redes com confiança e com amor. Assim nós podemos hoje viver verdadeiramente como discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Eu separei um hino especial para esse momento após o culto, após a pregação. Nós cantamos uma vez no coral e eu achei uma versão dele, não é a versão melhor, mas se chama A Barca. E é, para quem não conhece, uma oportunidade de refletir um pouco sobre esse texto que nós também lemos hoje. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti,
buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Nós nos aproximamos agora do momento da oração final, oração de intercessão, e eu quero lembrar que as ofertas do culto de hoje são destinadas à comunidade local, aos seus trabalhos, comunidade de Goiânia. Quem quiser fazer a sua oferta por meio eletrônico, posteriormente eu vou compartilhar os dados para Pix ou para transferência para a comunidade. Que Deus abençoe as vossas dádivas. E nesse momento eu quero convidar quem quiser compartilhar algum pedido de oração, alguma intercessão. Eu lembro do seu Walter Hoffmann, que sempre participa dos cultos de manhã com a gente. Ele hoje de manhã me avisou que está fazendo teste. A esposa está com Covid. E eu quero colocar a família do seu Walter Hoffmann em oração, assim como a família da Angelita, que está contaminada com Covid. E eu vi que o Ernesto também estava participando do culto agora há pouco, não sei se caiu, mas que... Ah, está aí o Ernesto, com Covid também, que nós possamos passar por esse momento. Eu ainda estou no finzinho, assim, dos sintomas, que para mim foram um pouco mais longos do que o comum, mas que todos possam passar sem nenhum problema maior por essa onda de contaminações que está acontecendo aí. Lembrar das famílias enlutadas na nossa família, na nossa comunidade, em especial eu lembro da minha família também, que perdeu o primo recentemente, Gabriel, Tia Neca, tantas outras famílias, que alguém quiser compartilhar, mencionar nominalmente aqui, fique à vontade também. Por favor, compartilhem seus pedidos de oração. Bom, pastor, eu quero agradecer pela família da minha irmã estar bem, né? Todos passando bem pelo Covid, principalmente a minha sobrinha que está grávida, que a gente se preocupou muito com a criança. Então, colocar em oração o agradecimento, assim como por tantas famílias como a sua e de tantos outros, né, que passaram pelo Covid e estão bem. Então, eu coloco a gratidão pela minha família estar bem, né, principalmente pela sobrinha neta que vai vir e que, graças a Deus, passou bem por esse período que a gente estava tão preocupado com a Camila. E com a Maria Sol, que vai chegar. Que bom. Nos alegramos com vocês também. A minha tia de 90 anos, quase, na Alemanha, também pegou Covid, porque ela tinha que ir para o hospital, ela caiu em cima do nariz. Então,
meu pedido de cura, né? Ela pegou Covid no hospital ou foi para o hospital pela No Covid? hospital, é. Não, ela pegou no hospital, mas parece que não é uma coisa grave, né? Tomara que seja sintomas leves, né? Que ela se recupere também do nariz. É. Como é o nome dela, Kathleen? Herta. Herta. Vamos lembrar dela na nossa oração também. Obrigado. Bom, pastor, eu quero agradecer primeiramente pelas suas palavras, pela sua lembrança com relação à minha família e agradecer a Deus porque estamos todos bem, né? Vamos passar com certeza por todo esse processo e quero vamos pedir a Deus, né, que todas as famílias que hoje estão com essa nova cepa da Covid consigam passar pelo menos com melhores condições, né, do que foi a primeira vez, porque realmente é um processo bem menos agressivo, né? E pedir a Deus, né, que esse mundo tenha mais paz, que é o que todos nós estamos esperando. Obrigado, Angelita. Eu gostaria de falar também. Por favor. Eu queria enviar orações para as pessoas que, porventura, tenham perdido entes queridos, né, durante essa pandemia, em especial a tia Neca, tio Cândido, a Annelise, Matheus, e a toda a nossa família, né, que perdeu o Gabriel, e que nós tenhamos forças, né, para lidar com essa perda grande, e por isso eu me colocando, né, nessa posição de quem perdeu uma pessoa muito querida, eu peço que o Deus Todo-Poderoso coloque sua mão, né, sobre o coração que sofre das famílias enlutadas. Peço também pela minha prima Aline, que ela fique bem, recuperação plena, e peço sempre a mão bondosa de Deus sobre a avó Norma também. Obrigado, Paty. Essa moça bonita é minha irmã. Se vocês... É difícil de acreditar nisso, mas é. Obrigado por lembrar dos nossos familiares. Né? E é sempre uma dor irreparável cada perda, né? Às vezes estamos tão familiarizados. Hoje morreram 1000, hoje morreram 990. Cada perda é devastadora no contexto de vida, né, em que acontece. Ela é toda perda é irreparável. Então, eu acho que a gente precisa realmente, por muito tempo, lembrar em oração e sempre insistir nesta solidariedade com as pessoas que estão lutadas, que são muitas, né, que perderam amigos, que perderam pessoas próximas e queridas. E esse luto vai marcar muito o nosso tempo e nós vamos ter que trabalhar como comunidade que cura, que prega, que compartilha a mensagem de Jesus Cristo, sempre recordar com carinho e trazer de novo as nossas preocupações, a solidariedade e o amor com as pessoas que sofrem o luto. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma palavra? Um pedido de oração? Se não for o caso, eu quero convidar vocês para que a gente possa abrir o microfone agora e juntos colocarmos nas mãos de Deus todos esses pedidos da nossa oração que já estavam sendo feitos, né? Nós já estávamos em oração e a oração do Pai Nosso é a forma como Jesus nos ensinou a direcionar da maneira mais fácil de entender o que é, na verdade, a nossa fé e o que é o nosso clamor e o nosso pedido a Deus. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada
dia nos dá pão-nosso de hoje, cada dia. e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu gostaria de fazer um convite em cima da hora, assim mesmo, para pegar despreparado. O pastor Gervin e a pastora Soliana, gostaria de convidá-los a interagir nesse momento. Se eu soubesse que estariam no culto, eu teria compartilhado outros pedidos para vocês, mas que gostaria de pedir ao pastor Gervin que faça a bênção para nós neste domingo, a bênção final do culto, e a pastora Soliana que também complemente a bênção com a palavra de envio para nós. Se vocês topam esse desafio, eu agradeço muito. Tá, então, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a sua bênção nesses tempos difíceis, com tantas lágrimas. Abençoe-nos, protege-nos, deixa brilhar sua luz em cima de nós, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. E ensina-nos e experimentar quem somos nós de verdade e quem é você de verdade. Amém. Que possamos iniciar essa semana com a paz de Cristo, aquele que nos pescou, nos chamou para também podermos assim pescar outras pessoas. Que assim possamos servir o nosso Senhor dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos. E tenhamos uma abençoada semana. Amém. Amém. Obrigado, pastor Gervin, pastora Soliana, pelas palavras. E nós vamos, então, finalizando o nosso culto de hoje, ouvindo e cantando. Deixa eu ver aqui que eu me esqueci agora. Vai ser surpresa, porque eu não anotei aqui agora a música. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A vozinha do canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, e perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuidar das plantas e pras aves dá o ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça um mundo mais bonito, mais humano e mais potente. Tá aí, a surpresa foi o nosso grupo de jovens aqui cantando para finalizar o nosso culto e iniciar esse nosso domingo, que vocês vão, então, na paz de Deus. Abençoado domingo e boa semana para todo mundo. Um abraço.
abraço a todos. Obrigado, um abraço, uma boa semana a todos. Boas melhoras. Abraço a todos, boa semana. Obrigada, pastor. Obrigado, abençoada semana. Abraço. Para vocês também, abraço. Melhoras para todos. Valeu. Obrigada. Melhoras.